Loebeling, melhor árbitro para você da história. Eu vou te dar 2 nomes. Armando Marques ou Dulcídio Vanderlei Bosquila? Dulcídio. Sem dúvida, né? Por tudo, mas o Dulcídio é um cara que, assim, nunca... Ele morreu sem ninguém falar um A do cara. Eu gosto, é uma história ilibada, né? Já do Armando, ninguém pode dizer o mesmo. Seja bem-vindo ao Resenha. Obrigado por prazer recebê-lo de novo. Tudo meu, galera. Loebeling, a gente falar de você é falar de arbitragem, falar de histórias, grandes histórias no futebol. Nem todas publicáveis. Nem todas publicáveis. Então, vamos começar do final da sua carreira. Tá. Você teve o teu último jogo, acho que foi um jogo que ficou marcante pela arbitragem e depois pela polêmica em torno disso, Figueirense e Caxias, né? Caxias. Explica pra gente essa história, o que aconteceu lá? Cara, primeiro que foi um dos melhores jogos que eu pitei na minha carreira. E quem ganhasse o jogo, subia pra primeira divisão. Era a Série B, né? Série B. O Figueirense jogava pelo empate, eu lembro. Eu expulsei um jogador do Caxias com 10 minutos de jogo, expulsei do Figueirense aos 19. Mas os dois, assim, uma coisa normal, tranquila. E quando o jogo estava acabando, antes de entrar nos acréscimos, faltava acho que 2 ou 3 minutos, a bola saiu no lateral, eu apontei o lateral e a torcida do Figueirense invadiu o campo para comemorar. Achando que tivesse terminado o jogo? tivesse acabado o jogo. Aí a policiamento veio correndo, fechou a gente, tudo, e falou, vamos pro vestiário. Nós descemos pro vestiário. O capitão do Caxias era o Kleber Alemão, não. Bom, enfim, falou assim pra mim, acabou? Eu falei, não, espera que nós temos que terminar o jogo. Descemos pro vestiário, passou um pouco, desceu um comandante lá, um coronel, responsável pelo policiamento, falou, olha, não tem mais rede. Eu falei, não faz mal, falta 3 minutos. A gente sobe e faz sem rede. Ah, mas roubaram os machos de escanteio. Foi mal, põe na vassoura. Não tem problema, é para acabar o jogo. Aí ele falou a frase, mas eu não garanto a sua segurança se subir e empatar o jogo. Que aí tem prorrogação e tudo mais. Aí mexeu. Aí já muda tudo, o nome do senhor, o seu registro, relatamos, beleza. Aí vim para São Paulo, eu lembro que era 16 de dezembro. A federação tinha acabado de entrar de recesso e tal. Eu tinha tempo para mandar o relatório para o Rio de Janeiro. E no voo de volta, eu com os assistentes, que depois se venderam, fizemos um relatório que dava umas 3 páginas sobre o que tinha acontecido. Tudo. Para a comissão de árbitros. Para mandar para o tribunal. Porque na época, o regulamento previa o seguinte, a torcida que invadiu o campo ocasiona a perda de pontos para o... Ah, tinha isso no regulamento. Tinha. Então o que acontecia? Não subia o Figueirense, subiria o Caxias. Beleza. Cheguei em São Paulo, peguei e mandei. Não, na época não mandei. O Armando Marques me ligou e falou, e aí, como é que tá, Loebeling? Tudo bem? Já tá pronto o relatório? Eu falei, tá pronto o relatório. Aquele jeitinho dele. Então lê pra mim o relatório. Quando eu comecei a ler o relatório, não cheguei na 3ª linha e falou assim, pra que isso? Você tá louco? Pra que essa bobagem toda? Você vai colocar que a invasão aconteceu depois que o jogo acabou. Eu falei, Armando, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou. Primeiro que não é verdade. Tem TV. Eu não vou poder apitar no sul do país 200 anos. Ele falou assim pra mim, você não gosta do Nordeste? E agora vem a Copa da Alemanha. Você não é filho de alemão? Você quer lá? Eu entendi o recado. Falei, mas não dá, não vou fazer. Não você já era árbitro FIFA? Você não vai fazer? Eu te coloquei na FIFA, eu te tiro da FIFA. Aí eu liguei para falar a federação, liguei, eles estavam num cruzeiro, ele e o Reinaldo. Até que o Fará voltou, tinha uns 200 recados meus na federação, na secretária dele. Ele entrou em contato comigo, falou assim, o que foi, filho? Chamava de filho sempre. Falei, presidente, eu preciso falar contigo com uma certa urgência. Então vem aqui na federação. Aí contei tudo para ele, ele falou assim para mim, chama o Reinaldo aqui. Aí o Reinaldo foi, nunca vou esquecer, o Fará tinha uma sala, ele gostava muito de cavalos, ele tinha um monte de quadros de cavalo, uma mesa enorme de mármore e tal. E ele batia na mesa e falava assim pro Reinaldo de pé, Reinaldo, o Armando não vai acabar com a arbitragem, não, isso não pode, é contra o futebol, não vamos aceitar, blá, blá, blá. E ele ligou para o cara que, na verdade, acabou com a minha carreira, que não foi o Armando, foi o Luiz Sveiter. Que era do presidente do tribunal do STJD. Aí, no Viva Voz, ele falou tudo, o Sveiter falou assim, pede para o Loebeling mandar urgente para o Armando Marques, por fax, pela fax da federação, o relatório do jeito que ele quer, e veio aqui no Rio entregar na minha mão o relatório oficial.
E um outro relatório que aconteceu, da pressão do Armando. Eu falei, tá bom. Desligamos o telefone, o Fará falou assim para mim, Loeber, você vai chegar no Rio, antes de entregar isso aqui, você vai falar assim para ele, o senhor me garante justiça? Se ele falar, garanto, você entrega. Beleza. O cara é um desembargador no Rio de Janeiro. Eu não estava falando com todo respeito com o estagiário de direito. Sim. Beleza. Aí nós pegamos, fui para o Rio, eu já estranhei que ele tinha marcado no escritório dele e ele mudou para a CBF. Eu vou falar da CBF, dentro da CBF, mas fui. Aí sentamos numa sala sem mesa. A cadeira dele aqui, eu na frente, o que aconteceu? Blá, 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 blá. Você trouxe os 2 documentos? Então, estava dentro do paletó, eu falei, o senhor me garante segredo de justiça? Ele falou, garanto. Eu entreguei e ali eu selei o final da minha carreira. Eu cheguei em São Paulo, ele falou assim para mim, não, ia começar o Campeonato Paulista, eu ia ter alguma coisa. Ele falou assim, faz o seguinte, você não fala para ninguém, deixa que quando eu chegar a hora certa eu vou divulgar. Eu cheguei em São Paulo, já tinha mais de 50 recados no celular, e o primeiro cara que falou comigo foi o Milton Neves. Quer dizer, já estava sabendo. Já. O que aconteceu? O Filipão estava convocando a seleção brasileira, o Sveiter aproveitou, chamou a imprensa, fez um auê, tudo diferente do que ele fez. Aproveitou a oportunidade. Apareceu pra caramba, beleza. Aí ele botou o Dr. Marcos Basílio, esse cara é um cara muito sério, foi um dos caras que inclusive condenou o Fernandinho Beiramar, é um juiz muito... Ele veio a São Paulo me ouvir, ele ouviu o Armando e fez uma cariação. O Armando teve um chilique na cariação, enfim, não tinha nada, beleza. Aí nós terminou uma reunião lá, que nós estávamos, um depoimento meu, ele falou assim para o meu advogado, o Dr. Marcos, ele está gravando, eu posso confiar nele, vou falar uma coisa aqui, mas não pode sair daqui. Aí o advogado falou, tudo bem, pode falar. Ele falou assim, eu recebi mais de 100 telefonemas por causa desse jogo, de denúncia. Sabe quantos falam dele? Era eu. Ele falou, não, nenhum. Aí, isso te deu uma força. Me deu uma motivação muito grande, que eu falei assim, vou escapar dessa. E aí quando nós fomos para o julgamento, e o julgamento foi uma das coisas mais patéticas que eu vi na minha vida, porque em todo julgamento, o primeiro cara que vai dar o voto é o cara que é o relator do processo. Claro. Ele que avaliou tudo. E o presidente que não apareceu, o Sveiter, não foi no julgamento, mandou um outro cara, um tal de Salomão, e o cara começou com outros. E aí os argumentos eram assim, isso tem fita, eu posso falar que é verdade. O cara falou assim, eu vou absolver o Armando Marques, porque o Armando Marques apitou a Copa do Mundo. Mas quem é esse cara aí? Esse cara era eu. Esse era o motivo e o argumento. O outro falou assim, são 2 da manhã, eu estou aqui numa audiência por causa desse árbitro aí. Então eu condeno esse árbitro e absolvo o Armando. Por me fazer trabalhar às 2 da manhã. Estava 5-0. Estava 6-0. O último voto era do relator, deixaram por último. E aí o Marcos Basílio falou assim, tá bom, vocês querem condenar o árbitro. Por qual motivo? Porque ele entregou 2 relatórios. Porque eu entreguei um relatório de um jeito e outro. Ele falou assim, tá bom, por que o árbitro, por que ele faria isso? O que ele ganharia? Porque ele já é FIFA. Acabou de ganhar o primeiro árbitro do Brasil. O que ele ganharia com isso? Que vantagem que ele teria nisso? Nenhuma, né? 0. Aí, 6 meses de suspensão eu peguei. Quando eu fui saindo da sala, o falecido Israel Gimpel, do Rio de Janeiro, um repórter muito tradicional, me viu e falou, Loeber, como é que você está? Eu falei, estou muito mal, não é justo. Como está bem também? Hã? Como estar bem? E eu falei assim para ele, vamos fazer o quê? 6 meses? Então. Ele falou, Loeber, pode falar uma coisa? Pode, você não volta mais. Eu falei, como não volta mais? Eles acabaram com o árbitro, agora precisa acabar com o homem. Então eu passei de melhor árbitro do Brasil para palestras do Brasil inteiro pela CBF, para estelionatário, ladrão, quer dizer, jogaram tudo que é nomenclatura para você adjetivo. Tudo. Aí, óbvio, que não tinha mais condição, eu não tinha mais confiança na federação, nem a federação em mim, mas tudo montado. Qual foi a minha grande volta? E aí foi um tapa na cara de todo mundo. 2005, isso foi 2001. Em 2004, o Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas, me ligou e falou assim, você pode vir aqui no sindicato, quero falar com você. Eu falei, claro, beleza. Fui lá no sindicato da Barra Funda. Ele falou assim para mim, olha, é o seguinte, nós vamos indicar uma pessoa para a comissão de arbitragem de São Paulo. E nós conversamos com o Rogério Ceni, com o Marcos do Palmeiras, tá? Com o Fábio Costa e conversamos com o Ricardinho. Os maiores. Capitães. E perguntamos quem que eles querem indicar para a comissão de árbitros de São Paulo. Os 4 falaram assim, indica o Loé.
Aí eu falei assim, mas você vai arrumar uma confusão? Mas você vai arrumar uma confusão? Aí ele falou assim, você topa? Eu falei, pô, pra mim, é um tapa na cara de todo mundo. Quer dizer, eu saí do jeito que me tiraram e eu voltei indicado pelos ídolos. O pessoal mete pau no Fábio Costa e o Fábio me ligou perguntando se precisava de dinheiro. O Ricardinho falou assim, você quer fazer um jogo beneficente? É assim, cara. Isso é uma característica sua, né? Você sempre se deu, na maioria das vezes, bem com os atletas, né? 100% não, mas assim... É impossível um árbitro a todo tempo ter esse tipo de... Mas você é um cara com quem a gente conversa, é os jogos meus também, esse teu jeito de opinião forte ou do árbitro de mão forte, mas é um cara muito respeitado pelos atletas, né? Não, eu acho assim, você tem que ter um relacionamento humano muito importante em todas as profissões. Não é que você tem que puxar o saco e fingir, mas eu acho que se você tratar o atleta com respeito, eu não lembro, não que não tenha palavrão no futebol, não é isso, mas eu não lembro de ter ofendido o atleta. Xingado, eu não me lembro, tá? Mas assim, não é meu hábito. Eu acho que você precisa... A mim, pelo menos, você não xingou, não. Não, mas se você lembrar alguém que eu xinguei... Imagina, eu nunca ouvi isso. Não é a minha prática. Mas assim, por outro lado, também exigir o respeito. Claro. Quer dizer, aquele palavrão no futebol faz parte. Mas aquele palavrão ofensivo eu nunca deixei. Então, eu acho que eu conquistei o respeito pelo meu conhecimento técnico e pelo relacionamento com o jogador. E a arbitragem, se você acredita como foi a tua melhor da carreira, Noemi? Eu gosto muito de um Atlético Mineiro de Vitória, em Minas, que até ganhei o troféu de melhor em campo da Rádio Tatiaia, mas eu acho que tecnicamente foi perfeita. Expulsei quem tinha que expulsar no começo do jogo. Gosto muito dessa arbitragem também do Caxias Figueirense, por que pareça. As finais que eu apitei, sempre você acha final, mas eu tive finais que eu não apitei tão bem. E uma que você fala assim, pô, apitei um jogo que esse dia foi desastroso, porque você é um ser humano, pô. Eu acho que o São Paulo e Ponte Preta, que o Piá pegou a mão, foi derrubado pelo Raí, pegou a bola com a mão e eu marquei pênalti. 99. E quando 99, eu cheguei em casa, e o Piá depois de um tempo eles ficavam brincando, que ficou difícil. Por um tempo depois fui trabalhar na Ponte Preta e o presidente estava com medo da reação da torcida. Então eu trabalhei meio escondido na Ponte Preta. Porque é um time que é engraçado isso, né? Tem time que você apitar, sempre que você apitar dava circo. Lembra um jogo que você apitou meu? Aqui na Javari, nós estamos na Moca, nós estamos aqui no Titular Bar, aliás, é uma delícia de bar aqui. Delícia mesmo. E bar temático aqui de futebol, de esporte, muito legal. Eu lembro um jogo que você apitou na Javari, que eu estava jogando, Noroeste e Juventus. Você lembra de algo curioso, né? Eu lembro sim. Eu lembro que no tiro de meta, né, o Adil, grande Adil, né? Estava no Juventus. Estava no Juventus. Ele fingiu que estava tomando água assim, de fundo, bem na frente. E como o campo era um pouco mais curto, então teve aquele tiro de meta forte e o Adil pegou a bola sozinho e fez o gol. E aí o time do Noroeste, né, o seu time, começando a reclamar de impedimento. E eu lembro do assistente. E eu lembro do Edson, né, o Edson Bobrão, jogando no Corinthians, grande jogador, grande amigo. Ele gritava, pelo amor de Deus, não faz eu passar vergonha. Era o técnico do Noroeste. Era o técnico do Noroeste, porque ele sabia que impedimento não tinha em tiro de meta. O atleta, você acha que, em geral, ele peca um pouco por não conhecer algumas regras do jogo? Peca muito. É o único esporte que o moleque nasce, o pai dá uma bola e dá uma chuteirinha. Você vai no vôlei, você tem a escola de vôlei primeiro, você vai no basquete, tem a primeira parte teórica, ir no tênis. Eu acho que no futebol falta isso. Tem um jogo também que você apitou de Libertadores, Sporting Cristal e Atlético Medellín, você passou uma situação lá de sufoco. Eles tinham matado o árbitro uma semana antes. E aí quando eu cheguei lá, a vitória do Atlético Medellín precisava ganhar o jogo para se classificar. Em Medellín. E tinha aquela época do cartel ainda. Tinha acabado de matar o Pablo Escobar há alguns anos, 2, 3 anos. E o Pablo Escobar era o time que o Pablo ajudava. Diz que ele torcia para outro, ajudava aquele. O Sport Cristal já estava fora, né? E aí eu fiquei meio assim aquele jogo, 0x0, não saía gol. Eu falei, meu Deus do céu. O tio tinha ameaçado, já dado um recado? Não, mas eu achei que aquele próprio aviso que mataram o árbitro naquela semana já era o recado. E aí o que eu fiz? Eu marquei um pênalti, uns 38, 39 do segundo tempo, que eu estou em vergonha até hoje. Ah, é? Você não sabe se... Os caras chegaram e falaram assim, qual foi? Que marcasse pênalti? Mas foi, eu falei, não sei, mas que vai cobrar? É mais ou menos pênalti pra nós e tá tudo certo. Tipo o boleiro, se perder, volta. A arbitragem hoje, ela teve algumas evoluções tecnológicas. Como é que você está enxergando o árbitro de vídeo
Tirando Copa do Mundo, hoje ele começando a ser implantado no futebol brasileiro. Não acho justo ser implantado só em determinado momento do campeonato. Porque ou você coloca o campeonato inteiro, que pode beneficiar o A e B aqui na frente que não tinha, e depois pode beneficiar outra vez que não tinha. Então, eu sou a favor desde que tenha o campeonato inteiro e para todos. Né? Hoje há uma grande discussão no Comitê de Arbitragem da FIFA. Metade das pessoas entendem que o VAR tem que ser usado para tudo. Okay. E metade acha que não, que só em lances capitais. O VAR decidiu a Copa do Mundo, para mim. Foi. Porque o primeiro lance não foi falta, saiu o gol da França, e o segundo gol, que o árbitro tinha marcado o tiro de meta, o VAR avisa que foi pênalti. Pois é. Então, a Croácia foi 2 vezes prejudicada não, porque corrigiu-se, mas assim, eu entendo que o VAR tem que ser usado para mais situações. Ele não pode ser o responsável para definir campeonato. Agora aquela pergunta fatal. O árbitro de futebol, quando ele está apitando, ele tem o time de coração? Isso de alguma forma é lembrado para você quando está jogando? Ele é treinado para não ser, né? É igual um jornalista. É lógico que tem um time de coração, mas quando você vai trabalhar na função de comentarista, de narrador, o que foi, você tem que tomar um certo cuidado para não. Então o árbitro aprende a escutar sem ouvir, ele é treinado para no cartão, quando ele for colocar, ele não coloca lá Palmeiras e Corinthians, ele coloca verde e o outro lado é preto. Sim. Né? Então ele recebe um tratamento. E depois quando você para de apitar, você fala assim, vou voltar a torcer. Não é a mesma coisa. Eu não consigo mais olhar o jogo sem olhar a arbitragem. Eu sempre estou olhando, estou torcendo, claro, mas estou olhando a arbitragem. Legal, Loebelin, a gente tem histórias aqui para fazer, acho que uns 20 programas, né? E a gente vai voltar a fazer, que a gente precisa contar muito mais histórias. Mas eu quero te agradecer por ter vindo, contar, abrir teu coração até contando toda essa história aqui. Minha admiração por você, não só como árbitro, mas também agora, pós-futebol. Aliás, fazendo um trabalho incrível como comentarista aí, muito legal, parabéns. Obrigado. Espero te ver logo aí de volta, né? As telinhas pra gente ver seus comentários. Um cara de opinião correta e opinião forte. O prazer é meu, você sabe, então, o carinho e o respeito que tem por você. Já é dentro de campo também, nós continuamos depois, eu acho que é muito importante isso. A vida ela não pode ser feita de frações, ela tem que ser fases, mas as fases podem se juntar umas às outras. Legal. Loebelin, obrigado por ter vindo. E é isso aí. Valeu.